Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos. Depois de uma quarta-feira movimentadíssima, onde o Sampaoli foi completamente descartado, a diretoria do Santos fez reuniões com o Vojvoda e está muito perto de anunciar o argentino como seu novo técnico. No vídeo de hoje, a gente vai tentar entender como o Vojvoda pode ajudar o Santos a sair desse buraco que ele se encontra e a, talvez, pensar em coisas maiores a médio e longo prazo. Eu sou a Clay, jornalista de informação, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário também falando se você gosta da contratação do Vojvoda ou se você tem algum ponto que acha que deveria ser considerado. Bom, vamos lá. A negociação com o Sampaoli, ela naufraga muito por conta das exigências dele, tá? Segundo, obviamente, o que divulgou o Santos. Algumas dessas exigências, por exemplo, era o afastamento do Rosan. O Rosan, ele é um fisioterapeuta da equipe médica do Santos e ele foi o cara responsável pela recuperação do Neymar no CT. Para quem não lembra, o Neymar, quando ele chega ao Santos, ele tinha uma equipe própria de fisioterapeutas e ele fazia boa parte do tratamento, né, das suas lesões com essa equipe. Então, ele não se recuperava no CT, como os outros jogadores geralmente fazem. Ele fazia todo o seu processo de recuperação em casa com esses profissionais que o acompanham já há muitos anos. Depois que ele volta, aí ele sente, aí ele fica alguns jogos fora, depois volta mais um pouquinho, sente de novo, enfim. Depois que ele passa por esse processo sem conseguir estabelecer uma linearidade, né, realmente sem conseguir estabelecer jogos consistentes sem lesão, ele começa a se recuperar no Santos e o profissional responsável por essa recuperação é justamente o Rosan. Tanto é que faz aí 7, 8 jogos seguidos que o Neymar joga por mais de 90 minutos sem sombra de sentir qualquer tipo de problema físico. Então, o Rosan, ele é um dos responsáveis diretos por essa recuperação do Neymar e um dos pedidos do Sampaoli, uma das sugestões dele era que ele fosse afastado do Santos. Depois, tiveram outras sugestões por parte do argentino que disse que não utilizaria os meninos da base no primeiro momento, que Robinho Júnior, Bom Tempo e Souza seriam não afastados do elenco, mas seriam colocados no segundo plano. Eles participariam dos treinos, mas seriam observados a fim de que eles ganhassem mais maturidade. Por isso, eles não seriam utilizados como vem sendo, né? Isso também incomodou muito a diretoria, porque, obviamente, o DNA do Santos passa muito pela base, e esses meninos têm jogado bem, principalmente o Bom Tempo, né? O Souza fez uma má partida aí diante do Vasco, mas foi uma partida que destoou, porque, no geral, ele também tem vindo muito bem. E o Robinho Júnior é toda essa promessa, toda a expectativa que a gente tem em torno dele, ele ainda não é realidade, mas é interessante que o menino participe dos treinos, que ele entre, né, um minutinho aqui, outro ali, para ele ganhando corpo, para ele ganhando cancha. Então, o Sampaoli não estava de acordo com isso, e isso fez também com que as negociações dessem uma bela de uma esfriada e terminassem. E por último, o terceiro ponto, obviamente, são os reforços. O Sampaoli pede por nomes que estão fora da realidade do Santos. Foi-se dito que, inclusive, ele pediu aí um titular do Sevilha, e a diretoria rebateu dizendo que nem o Flamengo conseguiria contratar esse cara, então, realmente, as negociações com o Sampaoli foram encerradas. E isso foi um banho de água fria, porque, obviamente, era o nome favorito da torcida do Santos. O nome do Sampaoli, inclusive, chegou a ser cantado na derrota por 6-0 diante do Vasco lá no Morumbi. Mas aí, o que surpreende nisso tudo é que a diretoria do Santos resolveu agir rápido. Nessa mesma quarta-feira, onde encerraram as negociações com o Sampaoli, eles foram atrás do Vojvoda, começaram a se reunir com o cara e estão muito perto de anunciar, né? Inclusive, alguns jornalistas e setoristas do Santos dão como certa a contratação do Vojvoda. Eu prefiro esperar um pouquinho para cravar, até porque eu não tenho as informações que esse pessoal tem, e eu, como torcedora, estou muito acostumada a ser decepcionada pelo Santos. Mas já é dado como certo, o Vojvoda é o novo técnico do Santos Futebol Clube, basta aí ser anunciado ao longo dessa quinta-feira. E agora a gente vai entender quais foram os pontos que fizeram com que a diretoria optasse pelo Vojvoda e quais são as credenciais dele, o que ele fez, principalmente no trabalho do Fortaleza, que o coloca não como uma aposta, mas sim como uma realidade. Bom, o Vojvoda foi visto como a melhor opção por conta, principalmente, do trabalho que ele faz no Fortaleza. Também pela sua personalidade, ele é visto como um cara mais ponderado. Enquanto o Sampaoli, ele é um cara mais intenso, enérgico e faz diversas demandas, o Vojvoda, ele é visto como um cara que, chegou no Fortaleza, que era um time até então regional, né? O Fortaleza, ele é conhecido pela sua tradição, mas ele não era visto a nível nacional, vamos colocar assim. O Fortaleza era algo muito regional lá do Nordeste. E aí, com o Vojvoda, o Fortaleza começa a performar entre as cabeças do futebol brasileiro. Com o Vojvoda, o Fortaleza ganhou aí 3 campeonatos cearenses, deixa eu ver, isso mesmo, 3 edições do Campeonato Cearense e 2 edições da Copa do Nordeste, além de ter sido finalista da Sul-Americana em 2023. Então, o Vojvoda, ele pega um Fortaleza, que era um clube regional, e obviamente, por não ser do eixo, é um clube que naturalmente tinha ali suas dificuldades financeiras, sua realidade de ter jogadores menos conhecidos e, portanto, muitas vezes menos técnicos, e ele pegou aquele elenco, extraiu o que de melhor ele conseguiu tirar dali e transformou esses caras em uma equipe, em um time que conseguia bater de frente muitas vezes com os times do eixo, com os 12 grandes do Brasil. Então esse é o trabalho do Vojvoda, é essa a impressão que ele deixa, fora que foi um trabalho super longo, né? Foi um trabalho aí de 4 anos e que, na minha opinião, chega ao fim, porque tudo tem o seu fim, né? Todo trabalho tem aí o seu ciclo de início, meio e fim, e talvez o Vojvoda não conseguia mais extrair nada do elenco do Fortaleza. Mas vale lembrar que o elenco do Fortaleza estava na Libertadores até ontem, né? Essa semana o Fortaleza foi eliminado da Libertadores pro Vélez, mas o Vojvoda, ele termina a temporada
temporada passada, classificando para a Libertadores, classificando o Fortaleza para a Libertadores. Quando há 5, 6, 10 anos atrás, talvez isso fosse um sonho muito distante da equipe. Então, o Vojvoda, ele é tido como o cara que mudou a realidade do Fortaleza, que mudou o patamar do clube. Os números dele, ó, pelo Fortaleza, foram 310 jogos. Destes, foram 145 vitórias, 73 empates e 92 derrotas. Um aproveitamento muito interessante, um aproveitamento, inclusive, que a gente não vê, ó, há muito tempo dos técnicos do Santos Futebol Clube, tá? E, velho, o Vojvoda, ele vai ser o primeiro técnico dessa gestão que realmente é interessante e que realmente chega com expectativas de fazer um bom trabalho. Porque, veja, o primeiro técnico da gestão Marcelo Teixeira é o Carille. O Carille, ele fica o ano de 2024 inteiro, treina o time no Paulistão e na Série B, e ele consegue o objetivo, que é o acesso, né? A Série A não era apenas o acesso, mas ser campeão, enfim. O Santos volta à Série A por conta do trabalho do Carille. Só que o Carille, enquanto profissional, enquanto currículo, ele é um profissional limitado. Ele já ganhou alguns títulos, né? Ganhou uma coisinha aqui, outra ali, mas no geral, há muitos anos ele não ganha nada que seja relevante, ele não faz um trabalho que seja relevante. E se a gente for olhar no trabalho que ele fez com o Santos na Série B, foi um trabalho campeão, ok, porque terminou em primeiro lugar, mas era um trabalho que dava para você ter extraído muito mais coisa do que aquilo que o Carille realmente fez. Então foi um trabalho que, mesmo tendo atingido os objetivos, deixou muito a desejar dentro de campo. O segundo profissional que o Marcelo Teixeira contrata é o Pedro Caixinha, que esse foi aí no começo desse ano, né, o sucessor aí do Carille. Fora todo o imbróglio que aconteceu para que o Caixinha chegasse ao Santos, foram meses de negociação com o Gustavo Quinteiros que não deu certo. Foi o Marcelo Teixeira mentindo para a torcida, dizendo que tinha um técnico, quando na verdade não tinha, porque o Galo foi incompetente, não conseguiu fechar com o cara de forma definitiva. E aí depois chega o Pedro Martins e fecha rapidamente com o Caixinha, com uma multa absurda, né? O trabalho do Pedro Caixinha também foi pífio, é um treinador que não tem uma carreira consolidada e muito menos uma carreira vencedora e que não ganhou nada no Brasil, essa é a verdade. O último trabalho do Caixinha antes do Santos tinha sido o Bragantino, que ok, o Bragantino é o famoso golfinho, né? Sobe, faz uma gracinha e depois desce. E o Pedro Caixinha justamente tinha deixado o Bragantino na zona de rebaixamento, ou muito perto dela, quando ele foi demitido. Então não foi um trabalho interessante para os padrões de futebol brasileiro. E por último a gente viu aí, foi o Kleber Xavier, que foi o primeiro trabalho dele como técnico principal, até então ele era parte aí da comissão do Tite, ele era auxiliar do Tite, foi por muitos anos, e assim, claramente não deu certo. Então, realmente, o primeiro técnico, de fato, que chega ao Santos, técnico com T maiúsculo, que você olha e fala, pô, esse cara, ele teve uma trajetória vencedora recente, ele fez um trabalho longevo, fez um trabalho que foi valorizado, que mudou o patamar do clube, é o Vojvoda. Antes, a gente não tinha esse técnico na gestão Marcelo Teixeira. E eu arrisco a dizer que faz muitos anos que o Santos não contrata um técnico que tem cacife. Um técnico que tem credenciais, que mostra e fala, estou valorizado no mercado porque eu fiz isso, isso e aquilo outro. E eu não sei qual foi a mentira que eles contaram pro Vojvoda, né? Pro Vojvoda aceitar assumir o Santos na situação que o Santos se encontra. Mas fato é de que ele será o nosso novo técnico. E aí fica o questionamento, né? Como vai ser o trabalho do Vojvoda à frente do Santos? Como ele vai jogar? Eu vi no vídeo do Noronha de hoje cedo que ele diz que o Vojvoda ele é um cara que se adapta muito às condições do elenco, à realidade que o time mostra para ele. Então, talvez a gente possa esperar do Vojvoda aí variações táticas, né, novas formações. Chega daquele 4-2-3-1, chega de 4-3-3, pelo amor de Deus. Né? Talvez ele seja um cara que, além de recuperar alguns jogadores do Santos, consiga também extrair o melhor deles, mudando inclusive aí o sistema tático. E falando de recuperação de jogadores, eu só queria deixar claro aqui que eu sinto muito pela forma como a torcida tem tratado o Guilherme nas últimas semanas, principalmente. Eu já critiquei o Guilherme aqui nesse canal, eu já fiz vídeo falando, inclusive, que o ciclo dele deveria ter se encerrado, principalmente depois que ele perde o pênalti que nos elimina da Copa do Brasil. Só que ele, desde então, conseguiu recuperar, continua entregando aí algumas assistências, alguns gols, erra muito, é verdade, mas não tem como esperar mais do Guilherme do que aquilo que ele entrega. E o que ele entrega para a realidade do Santos hoje é muito valioso. Então a gente tem um cara que, mais ou menos a cada 2 jogos, tem uma participação em gol, seja com gol mesmo ou com assistência. O Guilherme está sendo tirado para nada. Ele está sendo vilanizado e ele está sendo cobrado de uma forma que eu acho que é excessiva. Ele merece ser cobrado sim, assim como todos os outros jogadores, mas ele está sendo colocado como o cara que é responsável unicamente pelo momento que o Santos está dentro de campo, e isso não é verdade. É verdade que a temporada dele é cheia de altos e baixos, mas mesmo assim ele tem contribuído muito com gols e assistências. Então eu só queria deixar esse parênteses aqui, eu espero que o Vojvoda consiga conversar com o Guilherme, recuperar, né, principalmente o mental dele. Eu imagino que ele deve estar muito abalado, principalmente depois da cobrança que a torcida fez no CT na última terça-feira. Espero que o Guilherme se recupere e que ele consiga continuar sua trajetória no Santos, sendo mais valorizado e continuar ajudando a gente em campo, como ele tem feito. Seria muito triste se a trajetória do Guilherme dentro do Santos terminasse com ele sendo escorraçado do jeito que a torcida está tentando fazer com ele. Mas deixa aí nos comentários o que você acha do Juan Pablo Vojvoda, do novo técnico do Santos, se você acha que é um trabalho que tem tudo para dar certo, ou se você não está com tantas expectativas assim, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!